E aí eu escutei de um pesquisador da Embrapa lá, que foi legal, que ele falou, cara, a gente não luta contra a seca, a gente se adapta a ela. Da mesma forma que não faz sentido a população do sul lutar contra um volume assustador de chuvas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Blá Blá, o segundo vídeo de uma série que estamos começando. Espero que o Vitor volte aqui com mais frequência, porque estava na geladeira, coloquei na geladeira, porque é assim. Justamente. É assim. Fica a denúncia. Vitor, a gente tem falado muito sobre mudança climática aqui no Blá Blá e no Terra Negra, e uma coisa que se discutiu a partir de semana passada uma declaração do senador Bolsonaro falando que o mundo inteiro, se mudança climática fosse uma realidade, o mundo inteiro estaria falando e se preparando por isso. Eu fiz um vídeo no Blabla que tá aqui no card agora, mostrando que o mundo inteiro vem sofrendo e vem falando com isso, então temos evidências de que isso está acontecendo, mas um conteúdo muito legal que você produziu foi sobre cidades que estão se preparando para essas mudanças climáticas e que estão se preparando. Então, você cita exemplos de cidades se preparando para enchente, cidades se preparando para seca. O Márcio, meu amigo, falou, tem cidade que está preparada para tsunami, tem rota de fuga de tsunami, que são eventos muito mais imprevisíveis. Cidades preparadas para terremotos, mas as mudanças climáticas também geraram essas mudanças. Então, acho que num segundo momento, a gente poderia bater um papo já partindo do princípio de que as cidades já sabem que o clima está mudando e para onde elas vão, como elas vão se preparar. E se você puder trazer alguns exemplos para a gente, seria bem legal. Não, assim, eu acho fundamental a gente pensar em cima disso e conversar sobre isso, porque o primeiro passo que a gente tem que partir do pressuposto de que esses eventos extremos vão continuar ocorrendo. Então, vamos pegar alguns exemplos. O Texas, recentemente, passou por uma onda de frio assustadoramente forte. Então, pensar o Texas recebendo uma nevasca como recebeu é assustador. Inclusive, nós tivemos um deputado federal brasileiro, que chama Eduardo Bolsonaro, que esteve no Texas nesse contexto e perguntou cadê o aquecimento global, porque ele estava debaixo de neve no Texas. Então, infelizmente, a gente ainda tem falas que reverberam uma política negacionista como essa aí, vindo de um congressista brasileiro, é no mínimo desrespeitoso e é no mínimo uma afronta em relação a tudo que a ciência produz. Só uma pergunta, como o Texas não estava preparado, porque é um lugar que não neva, se você pega, por exemplo, o norte dos Estados Unidos, eles estão preparados para nevasca e tem estrutura para isso. Os impactos disso no Texas são muito mais sérios do que se nevar em Nova York, por exemplo, que é uma cidade que neva todo ano, né? Nem compara. Então é a mesma coisa de você pegar uma onda de calor na Noruega. Então, assim, os impactos para a população serão assustadores. E aí, olha um exemplo ótimo, você deu um gancho perfeito. Lá no oeste do Canadá, nós tivemos recentemente um heat dome, domo de calor. E nesse heat dome, nós tivemos temperaturas que superaram 48 graus no termômetro. Meu Deus do céu. Aí, nesse contexto, faltou ar-condicionado na cidade. Não tinha ar-condicionado para ser vendido na cidade. A janela não abre, né? Para circular vento dentro da casa, né? Justa, a janela não abre. Ou então você mora... Eu tenho uma prima que mora lá. E aí é curioso, porque assim, ela falou que a especulação imobiliária é tão forte que muita gente tem que alugar o sótão. E aí, alugando o sótão, você não tem janela. Puta, cara. Então, você imagina, você no sótão dessa casa, que você alugou com muito custo e você mora no sótão dessa casa, e aí, no basement, né, na verdade. E aí, no porão. No porão, eu falei sótão, mas é o basement, é o porão. E aí, o porão, você não tem janela. Então, você imagina você morando nesse forno, você mora numa air fryer. E aí essa população sofreu muito também por causa da especulação imobiliária dessas cidades. E isso acontece também, evidentemente, em diversas outras cidades. Então, são cidades que não estão preparadas para receber esse tipo de evento, mas que vão se preparar porque, adivinha, o Estado vai se preparar e, consequentemente, a tendência é que essas populações sofram menos. Infelizmente, tem eventos que são tão extremos que essa população vai continuar sofrendo. Então, essa população do oeste canadense, a população também do oeste dos Estados Unidos, ela tem que se preparar para que, em uma frequência muito grande, receba um novo heat dome e que esse heat dome seja cada vez mais forte. Da mesma forma que a população texana agora pode esperar
também que recebam um evento catastrófico como esse. Nós tivemos, ô Emílio, o que mais me chocou de todos esses eventos, essas catástrofes recentes, e eu fiz um episódio no Geografia em Meia Hora só sobre onda de calor e outro episódio só sobre onda de frio. O que mais me chocou foi uma cidade russa ela fica ao norte do Círculo Polar. E ela teve no termômetro ultrapassando 36 graus. Você tá maluco, cara? Essa eu não tinha visto. Não, é chocante. Porque, gente, a Helena tá na Finlândia. A Lapônia, que é ao norte do Círculo Polar, sempre tem neve. Porque tá no Círculo Polar, não derrete. Você falar de 36 graus é absurdo, cara. É absurdo. É chocante, assim. É um absurdo, dadas as mudanças climáticas. Assim, a gente teve eventos recentes também, de Paris, de Roma, de Madrid, que não são cidades em que você tem costumeiramente precipitação de neve no contexto do inverno, mas que observaram esses fenômenos recentemente, principalmente por causa da mudança de temperatura do Oceano Atlântico Norte e a influência da corrente do Atlântico Norte, que aí é um papo para um outro momento, explicar os mecanismos das mudanças climáticas, que é super legal também. Mas indo direto para o nosso objetivo aqui, a gente tem cidades no mundo inteiro, como todas essas cidades já começaram a se preparar, que estão se preparando, por exemplo, para inundação. A gente já citou em outros vídeos aqui do Blá Blá as cidades que se dedicaram muito a se proteger das inundações urbanas. E aí nós temos cidades japonesas, por exemplo, com piscinões subterrâneos, com túneis, que são tanques, para receber esse volume assustador de água e depois ser drenado lentamente. Outras cidades que já têm uma estratégia diferente, ao invés de estocar essa água, aí a gente pode pensar em cidades chinesas, que é a origem do termo das cidades esponja. São cidades que buscam drenar a água lentamente. Porque qual que é o conceito? Uma coisa é você drenar a água de forma rápida para um lugar que não vai atrapalhar ninguém. Essa estratégia é ok. Você tira essa água dali, coloca na bacia de detenção, deixa a água estocada, quando parar a chuva, você vai soltando aos pouquinhos. Vai drenando com parcimônia, tá tudo resolvido. Outra coisa é quando você cria essas bacias de retenção, para você fazer com que a drenagem dessa água seja mais lenta. E aí você protege também sua população, porque você vai ter uma drenagem mais equilibrada e ok, tá resolvido também. Cidades chinesas estão desenvolvendo bastante isso. Outras cidades, por exemplo, como cidades holandesas, construíram um sistema de diques muito eficiente. Então, diques mais elevados que protegem a população dessa cidade que está numa altimetria menor. Então, faz muito sentido, principalmente pós-tragédia que eles vivenciaram lá em 1953. Foram tragédias absurdamente fortes, impactantes para a população. E, a partir de então, o Estado dos Países Baixos entendeu que eles não deveriam lutar contra a natureza. E foi algo que eu escutei na Embrapa do Semiárido, na Embrapa de Petrolina. Lá na margem de São Francisco tem um centro da Embrapa lá que é fantástico. E aí eu escutei de um pesquisador da Embrapa lá, que foi legal, que ele falou, cara, a gente não luta contra a seca, a gente se adapta a ela. Não faz sentido lutar contra a seca no sertão. Isso. Da mesma forma que não faz sentido a população do sul lutar contra um volume assustador de chuvas. Tá? Não se luta contra a chuva. Você vai mitigar os impactos que essa chuva pode trazer. Então, cidades, por exemplo, cidades dos Estados Unidos, como New Orleans, depois da tragédia do furacão Katrina, construiu também um sistema de comportas que funciona muito bem com diques e que possivelmente é um sistema que vai ser utilizado por Porto Alegre. Então, nós temos cidades que no mundo inteiro estão se ajustando em relação ao seu desastre, que vai ser o desastre possivelmente mais recorrente. Então, seja com inundações, seja com deslizamento de terra, então seja com episódios de seca, seja com nevascas, enfim. As cidades estão se movimentando em torno disso. Uma coisa que é interessante que a gente tem que considerar, que a gente vai discutir agora, acho que a gente tem que separar as ações em partes. Eu falei isso em outro vídeo, eu acho que é importante, inclusive para o público que está assistindo e que está assistindo a gente em live. Então vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, que é o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo uma questão que teve o alagamento no Rio Grande do Sul, então a gente tem etapas a se fazer. A primeira etapa é a gente dar água e comida para as pessoas que estão com fome e com sede agora.
Acho que isso é óbvio para todo mundo que está assistindo. A segunda etapa é a água vai baixar, você tem que lidar com os problemas que vão acontecer a partir disso, doenças que estão surgindo, doenças respiratórias. A ciência pode nos ajudar com isso. A terceira etapa é reconstruir o que foi perdido com uma mentalidade diferente, que é isso que o Vitor está trazendo para a gente hoje. Está falando para a gente assim, ó, gente, já que a gente vai ter que reconstruir o Porto Alegre, por exemplo, e outras cidades do Rio Grande do Sul, e a gente já imagina que vai ter enchente de novo, porque historicamente tem, a gente precisa se preparar para que o ano que vem a gente não esteja discutindo isso de novo. E a gente também tem que tomar cuidado com o seguinte: essas medidas são medidas para impedir que novos grandes problemas aconteçam. Mas a gente nunca pode esquecer, como a gente disse no outro vídeo com o Vitor, o que causou isso. Então, o combate a mudanças climáticas deveria ser a agenda principal. Mas o cuidado que a gente tem que tomar, como pessoas que estudam isso, a temperatura já aumentou 1,5 graus. Essas questões climáticas vão voltar a acontecer. A gente precisa entender isso para a gente conseguir se preparar. Preparar uma cidade é algo paliativo? Pode até ser, a gente pode até falar. Mas se a gente não preparar a cidade, esses desastres vão acontecer de novo. Mas eu acho que assim, isso que você falou é importante a gente entender nesse contexto, que gente, as mudanças climáticas não são algo para o futuro. Os efeitos da mudança climática não são algo para o futuro. A gente tem que se preparar para esses eventos extremos, ao mesmo tempo em que a gente está lutando contra as principais causas das mudanças climáticas. Não são lutas separadas. A gente não deveria assim, não, vamos focar nisso. A gente tem que preparar as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa não invalida a outra. Preparar a cidade para a próxima chuva não invalida o fato de que a gente tem que parar de jogar carbono na atmosfera para impedir que mudanças ainda piores aconteçam, né? Então, assim, não é paliativo, é enxugar gelo, é isso, é aquilo. Tá, mas o que a gente vai fazer? Não vai preparar as cidades? Vai esperar o próximo desastre que a gente sabe que vai acontecer? Vai esperar as pessoas perderem suas casas? A gente precisa nos preparar, né? Porque, assim, eu sempre gosto de pensar nessa subdivisão aí, de pensar o que é estrutura e o que é conjuntura e sempre trabalhar em paralelo. Perfeito. E, assim, o que é estrutura para mim é que a gente precisa entender as mudanças climáticas e mitigar essas mudanças climáticas. E o que é conjuntura é o que a população sofre em função dessas situações. Então, a população efetivamente vai sofrer muito com as mudanças climáticas, mas a gente precisa, dentro dessa conjuntura, dividir o que pode ser feito de paliativo, o que pode ser feito de curto prazo, o que pode ser feito de médio prazo, o que pode ser feito de longo prazo. Porque quando você chega numa cidade do litoral chileno, que é uma cidade que está preparada para receber um evento como o tsunami, você entende claramente qual que é a participação do poder público ali. Olha, eu vou orientar as pessoas a subirem em tal região da cidade, que não vão ser pegas pela tsunami. Existem placas orientando essas populações por toda a cidade, existem sirenes orientando essas populações, e depois eu vou resolver o BO, mas o paliativo está feito. Uhum. Então, minha contingência está super bem desenhada. Depois aí você tem o curto prazo. Curto prazo é você, pelo menos, dar dignidade de vida para a população que está desabrigada e desalojada. Lembrando que desabrigado é quem perdeu sua casa, perdeu seu abrigo. Desalojado é quem está fora de casa, quem está na casa de parente, na casa de amigo, enfim. Então, ali você vai dar dignidade para essas pessoas. A médio prazo, você vai realocar essas pessoas em locais seguros. E a longo prazo são as obras infraestruturais gigantescas e que eventualmente serão necessárias. A renaturalização dos rios é uma obra sanitária, é uma obra que envolve uma política pública muito séria, porque é um esforço orçamentário absurdo. Você vai mudar o tráfego urbano. Você vai precisar alterar os modais de transporte de uma cidade. Então, eu não tenho esperança que isso seja do dia para a noite. É óbvio que eu não tenho essa esperança. Mas que se a gente não colocar, pelo menos no radar e pelo menos no horizonte, que a gente vai precisar
repensar nossa cidade em relação à forma como nós vivemos e à forma como a gente se relaciona com ela, aí nada feito. Porque esse restante aqui, ó, é mais rápido. Sim. Envolve um ônus menor. Então, aqui a gente vai ter tempo para pensar, a gente vai ter tempo para refletir. E é essa a grande preocupação. E você imagina, você falou assim, o capital político e financeiro que envolve nisso é muito grande. Imagina tirar as marginais em São Paulo, que era o que tinha que fazer. Imagina o planejamento necessário para você pegar as duas principais vias de escoamento de caminhão, escoamento de tráfego, escoamento de tudo numa cidade como São Paulo. O que você precisa planejar, a força política e econômica que você precisa ter para mudar uma cidade dessa, porque é outro lugar que vai secar muito numa época do ano e vai chover muito em outra época e vai voltar a alagar de novo, né? Então é complicadíssimo imaginar isso, mas tem que ser imaginado, né? Cara, sabe por que eu acho que tem que ser imaginado, Mido? De verdade, eu acho São Paulo um cúmulo, porque como é que a cidade mais rica do hemisfério sul não consegue desenvolver planos eficientes no combate às mudanças climáticas? Não sei. E aí, de verdade, se a cidade mais rica do hemisfério sul não consegue fazer isso, a gente pode perder a esperança com todo o restante. Quem consegue, né? Quem deveria ser exemplo era São Paulo, era o Rio de Janeiro. São volumes orçamentários dessas prefeituras que é assustador. Esses dias eu estava vendo a entrevista do Boulos no Inteligência Limitada e, cara, é chocante imaginar que o município de São Paulo seja mais rico do que vários estados brasileiros. Sim. Então, se esse município não tiver condição de se proteger e proteger a sua população, porque, afinal de contas, a gente trabalhou no outro vídeo e nesse também, para que serve o Estado. Sim. Se não for para proteger e dar dignidade para a sua população. Então, se o município de São Paulo não consegue fazer isso, a gente fecha a porta do boteco e vão todo mundo para fora. É isso mesmo. Para que ele serve? Aí a gente discute para que ele serve. Meu caro, você é maravilhoso, você é incrível. Muito obrigado por estar aqui. Eu sempre disse isso para você em off e em vídeo, o Blá Blá é seu. Você está aqui quando você quiser, mas eu vou colocar aqui na tela para indicar para todo mundo, gente. Sigam o meu grande amigo Vitor Soares. Sigam o Vitinho Gel. Sigam o Vitor Soares também, pelo amor de Deus. Vitor Soares, incrível, história em meia hora. Puta, já esteve aqui também várias vezes, mas sigam o Vitinho Gel lá no Instagram. Tem muito conteúdo lá. Tem os conteúdos do Terra Negra, que ele sempre faz e fala sobre o conteúdo. Discussões como essa e outras discussões que a gente teve aqui valem demais a pena. Estou feliz demais que o Terra Negra vai voltar a fazer expedições, porque, cara, minha opinião, alguns dos melhores conteúdos que já vi na internet foram gravados por vocês e produzidos por vocês. Foda demais. Cara, deixe seus recados, fale com o nosso chat pra gente ir embora. Cara, primeiro dizer que eu tava morrendo de saudade, assim, eu passei bons anos, no plural, fazendo uma live semanal aqui no Blá Blá, era uma live de atualidades, assim, e é o meu grande objetivo, inclusive, que eu consiga me organizar o suficiente em termos da produção aqui no Terra Negra para poder me dedicar ao espaço do que eu realmente gosto. Assim, eu amo falar sobre atualidades, sejam atualidades envolvendo questões naturais, como essa que a gente abordou hoje, seja atualidades envolvendo política internacional. Então, são duas áreas que têm muito interesse, assim, da minha parte. E eu queria agradecer, eu estava com saudade, de verdade. Cara, o nosso chat tem o seu Osmil aqui. Tem meu pai está presente. Inclusive, cara, eu acho que eu não sou merecedor de tanto, mas eu recebi até uma mensagem no WhatsApp, que obviamente eu ainda não respondi, do seu Osmil. Bom demais. Tá? Que eu ainda tenho que ir lá em Ubatuba dar um abraço nele. Tem que ir. Eu tenho que ir lá ver meu pai e minha mãe, que também tá assistindo, tem que ir lá ver a Dona Malu e o seu Osmil mesmo. Pô, e tem a patota toda aqui, assim, tá todo mundo aqui, o Márcio, tá, cara, assim, se eu começar a falar aqui, vai ser uma lista muito grande, mas eu queria agradecer do fundo do coração todos vocês que me receberam aqui de braços abertos, igual sempre me receberam, e também dizer que a gente, pelo Terra Negra e também no meu perfil pessoal, nós teremos produção de conteúdo diariamente. Perfeito. Então nós estamos focados esse ano em produção de conteúdo com bastante qualidade. Eu espero que vocês gostem do fundo do coração e nos sigam lá.
Tá É bom? isso aí, cara. Gente, se você assistiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal, que vai ter conteúdo. A gente tem live terça e quinta e esses vídeos estão disponíveis às segundas, quartas e sextas. Vitinho, valeu demais. Até a próxima. Ó, Falou. eu quero ir lá nos 3 elementos também, tá? Eu não vou falar nada. É só ir. É só me mandar. Eu não vou. Agora, eu vou terminar o vídeo e eu já falo o que eu vou falar. Tchau! Tchau, tchau. Esse safado, agora eu vou falar. Ele vem pra São Paulo todo mês. Porque a dona onça dele mora aqui. Adivinha se ele avisa os amigos que ele tá vindo? Aí ele vem com essa cara de pau, com essa boca cheia de dente dele. Falar que, vai se catar coquinho. Não, Emílio, eu te amo, eu te amo. Você sabe que é recíproco, mano. Que esse canalha, Matheus. Esse canalha.